Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho mais um relato importantíssimo para vocês, com riquezas de detalhes. Eu amo esses relatos, vocês têm caprichado ultimamente aqui. Bom, vamos direto ao ponto, lembrando vocês que as inscrições do curso de terapeutas, formação em terapeutas, já estão abertas as inscrições. Qualquer dúvida, se você tem interesse em vir participar da próxima turma que começa em maio, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que está aqui abaixo no link do meu website. Vamos direto ao relato de hoje, muito importante, ela é bem divertida, dei risada aqui com o jeito dela de escrever. Ela diz assim: menina, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui agora é boa noite. Ela diz, vamos lá. Minha história de vida começa antes do meu nascimento, e ela põe entre parênteses, claro, né? KKK. Mas terá um breve resumo. Me chamo, ela falou o nome dela real, eu vou chamar ela de Bia. Ela falou, pode me chamar de Bia, nome fictício. E ela completa, se pudesse eu falaria pelo WhatsApp. Cada babado, até ameaça de morte teve. Chega de blá 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 e vamos para a nossa história. Olha, gente, deixa eu falar aqui pra vocês que isso é importante, aproveitando que ela escreveu aqui. Várias pessoas mandam mensagem no meu Instagram, no WhatsApp, por e-mail. Manda o seu relato pra mim. O meu e-mail eu vou deixar aqui agora de novo, ó, relato.sobrevivente@hotmail.com. Manda o seu relato, releia ele, por favor, veja se tem algum erro de pontuação, né, de português, para que eu venha aqui só ler mesmo. Agora há pouco mesmo eu estava lendo um relato, eu não consegui dar continuidade, porque ficou num ponto que eu não conseguia mais entender o que estava escrito, tá bom? Então façam com carinho, dê seu melhor para que as pessoas possam absorver, né, tudo que você tem para compartilhar, senão fica algo cansativo e confuso, principalmente para mim que estou aqui lendo. Não aceito por WhatsApp, gente, porque depois como é que eu vou ler o relato aqui, entendeu? Tem que ser escrito, por favor. E ela diz assim, bom, minha mames conheceu papis, e até aí, ok, nasci, ok também. E ela põe entre parênteses, porque sou detalhista, meu Deus, por que eu sou tão detalhista? Ela põe um ponto de interrogação, faz parte. Com o tempo vai melhorando, mas tudo bem, tem problema não. Continuando, o ser do meu papis quase me matou, porque chegou em casa bêbado e deitou em cima de mim. Eu tinha 15 dias de vida. O tempo passou e completei 3 anos, aí que o trem começa a dar partida. Lembro perfeitamente da primeira agressão na minha frente, era por um café que estava sem açúcar. E ela coloca entre parênteses, eu vi ela colocando o açúcar. Aí tínhamos acabado de pintar a casa toda de branco e ele bateu nela e jogou o café na parede. No dia seguinte acordei com a mames chorando e limpando a parede. Perguntei o que havia acontecido. A mesma me disse que ele não tinha gostado da bolacha de água e sal. E aí ela põe entre parênteses, como bate por uma bolacha de água e sal? Na verdade, né, provavelmente foi pelo café e bolacha, seja o que for, eles precisam de um motivo para justificar o que eles estão fazendo de errado. Então, ó, gente, eu não me aguento. Onde já se viu que é motivo para uma pessoa apanhar? Primeiro que isso não existe. Ninguém tem que bater em ninguém. Isso não pode. Então, assim, porque a bolacha de água e sal não tinha, né? Não gostou? O problema é seu. Eu não tenho culpa. Não sou eu que fabrico a bolacha de água e sal, não, meu filho. E o café? Meu filho, não tá feliz? Vai no Starbucks. Vai no melhor cafeteria aí que tem. Se quiser, joga lá na cara deles. Covarde mesmo. E ela continua, ok. As agressões sempre aumentando e nessa época não tínhamos um quarto separado. Então separamos com os nossos guarda-roupas. Eu ouvia as agressões, mas ficava calada. Com 5 anos, acordei com a mames chorando no chão do banheiro. Acordei ouvindo ele falando, se você chorar mais alto e acordar a Bia, você irá apanhar mais. E ela põe tudo em letra maiúscula. Gente, uma criança de 5 anos passando por isso. Nessa época, a minha mames estava ajudando ele a finalizar os estudos. Ela que fazia os trabalhos de ensino fundamental. E ela põe entre parênteses, onde ele parou de estudar. O ensino médio
e até o superior, que é a formação dele hoje. Então ela sempre fez de tudo por ele. Gente, eu já vi isso acontecer também. Eles usam as pessoas como eu não sei nem a palavra. Não era suprimento, mas usa a pessoa para fazer a lição de casa, para estudar, para, quer dizer, quem é que se formou? O diploma tem que ir para ela, não para ele, né? Que profissional vai ser esse? Se não estudou em nada. Não são capazes e também não querem, né? Obrigava ela a fazer tudo da escola para ele. E olha como era. Eu com 6 anos passava limpo os trabalhos dele. Punha a filha também com 6 anos para fazer as coisas, meu Deus. Porque a minha mãe fazia faculdade, então eu a ajudava da forma que podia. E ela diz, mas sempre coloquei a culpa em mim. Era para eu ter um irmão, mas ele faleceu dentro da barriga da minha mãe. E ela diz, mulher, éramos da Deus é amor. As agressões nunca tinham parado. Chegou na minha adolescência e eu me lembro que eu tinha acabado de chegar do parque e ele pegou a bicicleta que estava na parede e deu nela. Bateu na mãe com a bicicleta e ela fala em letra maiúscula e eu estava do lado dela. Ele saiu e eu fui para a cama acariciar ela. E ela diz, ok, o tempo passou, a construção da casa cresceu e quanto mais crescia, mais agressões tinha. E eu sem entender nada. Lembro de um final de ano ele simplesmente dar um murro no olho dela porque ela não queria passar o Natal com a família dele. Detalhe, minha avó materna estava com câncer. E ela põe entre parênteses, foi o ano que descobrimos. A minha avó já faleceu, tem 6 anos e ela faleceu ao meu lado. E ela fala, com 15 anos o meu pai me bateu. Sempre que tinha oportunidade era em mim e na minha mãe. E ela diz, cara, era por assistir televisão, por eu ter tomado o último leite da geladeira. Coisas sem motivo, né, gente? Com 15 anos ele me bateu com a mangueira do botijão de gás. Tenho as marcas até hoje com 26 anos e a maior parte do meu corpo ficou em carne viva. Ou às vezes ele me batia nua com cinta. Sempre fui quietinha nesse tempo todo de vida. Respondi ele apenas uma única vez. Ele me deu um tapa no rosto tão forte que fiquei com dor de ouvido 2 semanas. Choro só de lembrar, mas vamos lá que já já a rapadura começa a ficar doce. Ela coloca risos. O motivo dele ter me espancado com a mangueira foi que a mãe dele, e ela põe entre parênteses, aquela idosa da pedra de Davi que derrubou Golias, ela disse para o ser que eu tinha perdido a virgindade só porque estava conversando com um rapaz de 23 anos. Ok, apanhei e ainda tive que pedir perdão. Doentes. Fiz minha faculdade e ela diz, nós 3 somos professores. O ser de matemática, a mãe de português e eu de creche. E agora a minha história começa. Namorei por 5 anos. Com 22 anos fui pedir para o meu pai, para eu namorar em frente de mim. Ele aceitava, né? Na minha frente ele aceitava. Quando minha mãe chegava, ele dizia que não. Com 23 anos pedi novamente com a mesma pessoa e ele dizia a mesma coisa. Aí eu pensei, nunca pedi para namorar e vou assim mesmo. Mulher, ela coloca, engravidei. Antes disso, o nosso relacionamento era à distância, então a gente não saía. Eu ia para a casa dele por 1 ou 2 horas e nada mais. Então não o conhecia muito bem, apenas dos momentos que ficávamos juntos. Engravidei bem na pandemia e eu não sentia nada, simplesmente nada, só cheiro de gasolina. Com a minha mãe, o meu neném que tem 2 anos, ele mexia muito com a minha mãe. Mas se o avô estava na esquina da casa, ele parava. Fiz os exames e nada constava que era gestação. Os médicos passavam para eu tomar Anita, remédio de verme. Nunca ouvi falar desse nome, gente. Remédio de verme. De 2 em 2 semanas, laxante 3 vezes ao dia, e eu tomava e eu ainda achava estranho o cheiro de gasolina e nada de acontecer. Fui no médico particular e bum, o neném estava lá, lindo e belo, é um menino, com tudo formado, apenas teria que pegar peso e nasceria em agosto. Descobri em junho. Uau, ela descobriu quando já estava de 8 meses, né? 7 meses. Como pode, gente, uma pessoa não saber que tá grávida de 7 meses? Eu não consigo entender.
Tem casos aí que falam que é assim, mas meu pai do céu, não é possível. Vamos à loucura de chorar, ela diz. De contar, da emoção. Eu estava vivendo o doce da rapadura. Contei para o pai, a felicidade foi contagiante. O pai da criança, né? Não o pai dela. Contou para todos no mesmo dia que soube. Demorei uma semana para contar para minha mãe. Eu estava em várias emoções. Como a menina que não namorava está grávida? Ela se pergunta, né? Imaginando, no caso, o povo da igreja me chamou de tudo, menos de filha de Deus. Mulher, o trem estava com um caminhar apertado. E eu pensando no neném, como eu iria amá-lo. E minha mãe preocupada, como contar para o ser. Compramos vários calmantes para dar para ele porque sabíamos que algo iria acontecer. O pai do neném foi em casa, conversamos, meu pai disse que era culpa minha e não dele, e eu fui a piranha da história. Olha, diz que eu que fui a piranha da história. O pai do neném foi embora e a rapadura não cortava nem com lixadeira de tão dura que estava. As agressões voltaram, ele me bateu grávida, minha mãe não deixou e ele foi e bateu nela. Gente, que monstro é esse pai? E mandou nós duas embora de casa às 11 horas da noite. Fomos para a casa da irmã da minha mãe e ele ligou a noite inteira, o neném agitado e eu não conseguia dormir. O esposo da minha tia também me humilhou. Meu pai ligou para ele e o ameaçou. Tive que sair da casa dele e ir para a casa do irmão da mãe. E enquanto isso acontecia, eu estava conversando com o meu ex-marido para ver a casa e tudo mais. Para alugar a casa, eu que tive que dar o dinheiro porque ele não tinha. E sempre que ele queria comer alguma coisa, eu mandava o dinheiro para ele, porque também não tinha. Nossa, caramba, você é mãe de quantos filhos aí, hein? No desespero, eu não pensei em nada, além da minha paz e como eu parir um neném em 2 meses e sem roupa para ele. Mas graças a Deus ele ganhou um enxoval completo. As amigas da minha mãe deram tudo. Conseguimos a casa, fomos morar juntos e eu dava aulas online de inglês. Então a gente dividiu o aluguel, ele alugava a garagem, dava o dinheiro certinho e ele dizia que precisava comprar a maconha dele. Ai, meu Deus do céu. Eu fazia a compra da casa sozinha e se eu quisesse algo eu teria que ter dinheiro e comprar. Mas eu nem pensava nisso, apenas no bebê. Chegou o nascimento, ele assistiu o parto, me ajudou muito. Foi dar banho no neném depois de 15 dias de vida, porque ele não deixava. Ele limpava a casa, fazia comida. Nossa, me falaram, você ganhou na loteria. Mal sabia eu o que estava por vir. Nos mudamos de casa porque era muito frio e diziam que entrava água. Por nossa segurança e a segurança do bebê, nos mudamos. Eu que dava o dinheiro do aluguel e com as despesas, a escola que eu dava aula havia fechado. E agora? E ela completa, a mãe do meu pai que revelou que ele é ou era para mim. Mudamos de casa, só que começou a mofar, então construímos em cima da casa dos pais dele. E ela diz, o relato já está acabando, eu prometo. Ainda não tá quase. Mudamos de casa, só que começou a mofar, então construímos em cima da casa dos pais dele. Até por conta da saúde do nosso neném. Só que detalhe, eu engravidei no resguardo, sem saber. O neném ainda mamava. As coisas começaram a mudar. Com 4 meses, ele pedia o sexo e eu não estava bem mentalmente. Vi várias mensagens no celular dele. E uma delas ele estava chamando para ir para a oficina mecânica onde ele trabalha para realizar o sexo, para realizar o desejo sexual dele. E ele foi embora de casa, morou com um amigo dele por uns 5 dias. Eu mostrei para a mãe dele sobre as conversas. Ela me dizia que não era nada, pois nunca tinha visto o filho dela assim. Eu chorei horrores. Pedi para ele voltar. Voltamos. Agora que o bagulho fica louco. Nos mudamos para a casa que construímos em cima da casa dos pais dele. E antes de aceitar qualquer coisa, eu perguntei se estava de acordo. Disseram que sim, tinha baile funk na frente da casa e ele trabalhava com bebidas. Mas as meninas que eu conversava, elas sempre frequentavam esse baile. E uma certa vez uma delas ouviu ele convidando a rapariga para subir na minha casa e eles transarem. Eu dormia na casa da mãe dele, pois era um barulho infernal.
Nunca gostei disso. Nós estávamos reformando a casa, ele quebrou o forro, o rapaz tinha acabado de terminar o pedaço que quebrou. Uau, e aí as confusões começaram. Ele pegou as coisas dele e foi morar na mãe dele, no caso, a casa de baixo. Isso eu já estava com 7 meses de gestação na segunda neném. Uma casa que tenho, no caso, e eu ligava para minha mãe, contava e ela dizia para eu fazer uma carta de desculpas e pegar as roupas dele e trazer para casa. Só que as agressões começaram a ficar frequentes. Mas menina, tu acha que eu só apanhava? Ela diz, não. Ele me batia e eu quebrava as coisas dele. Quebrei o videogame, o controle do videogame, a televisão. Na época das bebidas quebrei todas. Apanhei tanto que no dia seguinte vários hematomas eu tinha pelo corpo todo. Fiquei com os lábios roxos. O meu filho de 1 ano, o mais velho, perguntava o que tinha acontecido e eu não dizia nada. Ah, e ele vendo aquele roxo todo, eu ainda colocava comida no prato dele. Minha neném nasceu e ele viu o parto, mas não me ajudou em nada. Tive depressão pós-parto e o mais velho ficava com os avós, pais dele, e eu estourei meus pontos porque eu tinha que fazer comida. Porque ele ficava o dia inteiro na rua com os amigos dele, que quando chegava era pizza e refrigerante. Limpava a casa para distrair a mente e a mãe dele que ficava comigo. Meu pai proibia minha mãe de me ver. Então, a cada 2 meses ela vinha escondido. Meu Deus, que família disfuncional dos 2 lados, hein? Que vida é essa? E ela diz, enfim, voltaram as agressões, foram 4 vezes e eu revidei nas 3. Nessa última do ano passado eu não fiz nada, apenas deixei ele me bater. E ela fala, eu me sentia mal por bater. Lembrava muito do meu pai. Comecei a pensar e vi que a história estava se repetindo. E ela diz, nessa última vez a minha neném estava no meu colo e o meu mais velho estava vendo TV. Bom, estamos separados já tem 5 meses e nesse período ele não dá nada, simplesmente nada. Os pais dele me ajudam ficando com as crianças e minha mãe financeiramente. Ah, detalhe, minha neném ficou internada pela 3ª vez e ele não foi. Em todas mandou eu me virar, até a assistente social do hospital ligou para ele. Fiz o BO sobre agressão física, a família toda sabia e nessa 3ª vez de internação pedi a ajuda dele, me mandou me virar de novo, peguei e mandei a foto da intimação, me xingou e me bloqueou. Não pegou o mais velho nem para passar o dia com ele. E agora nenhum dos 2 liga para ele. Ligou para minha mãe bravo, mandando ela me mandar retirar a queixa e eu disse que não iria. Passou o Natal na praia e o Ano Novo também, mas não perguntou sobre os filhos. Está dizendo para todos que sou maluca, ciumenta e que queria voltar para ele. Detalhe, depois de tudo isso que aconteceu, ele disse que ia pegar o menino, entrou na minha casa, sendo que ele não pode chegar a 300 metros de mim ou das crianças. Está sendo procurado e, segundo ele, o dia que pegarem ele irá me matar e se matar depois. Quebrou o forro novamente, mas não levou o menino, me chamou de folgada, PUTA, piranha, entre outros de baixo calão. Ah, menina, meu pai quase mata minha mãe, os 2 se separaram, mas ela teve forças porque sempre falava para sair, mas depois de 30 anos apanhando ela saiu e estamos nós 2 separadas, kkkk. E ela perto dos netos, meu pai não conhece nenhum dos 2. Uau! Tem menos de 1 mês que comecei a procurar os vídeos porque não sabia de nada e muita coisa faz sentido. Uau! E prometi a mim mesma que meus filhos não passariam pelo que passei, porque sei o quanto é ruim. Enfim, estou bem leve, comecei a pesquisar sobre o narcisista, oro muito para que Deus me ajude a melhorar cada dia mais e Ele é o meu médico particular. Bom, beijos, obrigada por ter um tempinho para mim. E menina, estou tirando minha habilitação, estou tão feliz. O pai das crianças tinha me prometido e nunca cumpriu, mas nem ligo, eu sei que Deus está na frente de tudo. E tudo posso nele. Tem mais coisas, mas vou parando por aqui. Beijos, tudo de bom e obrigada a me ajudar com os seus vídeos e os relatos. Eles me inspiraram a escrever o meu. Que linda! Nossa, que história de vida, hein? Que história de vida! E graças a Deus, né, você e sua mãe hoje estão aí sendo libertas disso. Busquem fazer terapia se vocês ainda não fizeram, para trabalhar, né, esses traumas, essas feridas, que vocês já tenham consciência
se fortalecer para que não venham outros piores, ok? E que Deus continue usando a sua vida grandemente, além do relato, né? Do teu testemunho, que eu sei que muitas vidas aqui irão ser curadas e libertas também. Muitas pessoas também estarão hoje aqui entendendo que estão no relacionamento abusivo, assim como aconteceu com você lá atrás. Foi em um dos relatos, em um dos vídeos que você viu quem era de verdade seu pai. O mais forte aqui foi seu pai, hein? Nossa, porque tem cada grau, né, diferente, mas o seu pai foi no profundo da maldade. Como pode fazer isso com a própria filha, com a própria esposa? Eu falo que são demônios que habitam nessas pessoas e por permissão deles, né? E eles não fazem nada para sair de lá. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, da sua mãe, e que vocês possam definitivamente dar a volta por cima e continuar aí esse caminhar em Cristo Jesus, porque é quando a gente põe Deus acima de tudo, em primeiro lugar, quando a gente supre tudo que a gente precisa suprir, cure tudo que precisa curar, somente naquele que pode fazer tudo isso, aí é quando a gente então se encontra, né? É onde a gente passa a viver no centro da vontade de Deus, e Ele tem propósito maior, nada é por acaso. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, tudo que Ele permite também, Ele lá, quando a gente pede socorro, o refúgio nele, Ele vai lá e nos resgata, trazendo, né, a revelação, e com isso vem o discernimento de espírito e vem a libertação também. É isso, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui. Deixe seu like, se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhem os vídeos e seguimos firmes aí nessa força, nessa fé, pois Deus é maior. Beijos a todos no coração e até o próximo relato. Tchau, tchau!